Você já deve ter ouvido essa pergunta bem clichê. Nós estamos sozinhos no universo? Vamos primeiro definir o que é o universo. O universo observável que conseguimos medir hoje é de 90 bilhões de anos-luz de diâmetro. Claro que ele pode ser muito maior que isso, pode até mesmo ser infinito, mas para esse vídeo vamos considerar o universo observável. E isso nos dá 100 bilhões de galáxias observáveis. Cada uma dessas galáxias tem entre 100 bilhões a 1 trilhão de estrelas. Estima-se que dessas estrelas, no mínimo 20% delas se pareçam com o nosso Sol, tendo pelo menos um planeta orbitando ele. Inclusive, nas últimas décadas, descobrimos que planetas como a Terra devem ser bem frequentes no universo, fazendo com que nós tenhamos trilhões e trilhões de planetas com chances de ter vida. Pois é. De agora em diante, quando alguém te falar que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra, nem vai mais parecer um exagero. Talvez depois de todos esses números bata uma sensação de vazio em você. Talvez você até sinta vontade de dar risada daquela pessoa que se sinta tão especial, não é mesmo? Mas esses números todos servem para nos dizer que a vida deveria ser extremamente abundante no universo. Mas então, aonde estão todos os alienígenas? Nesse vídeo, vamos juntos entender melhor esse motivo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Não dependa da boa vontade do YouTube para ter acesso a conteúdos bacanas como esse. Mesmo que existam civilizações alienígenas em outras galáxias, hoje nós não temos nenhuma condição tecnológica de ter certeza disso, muito menos de visitá-los. Hoje nós usamos sinais de rádio, na esperança de que alguma raça alienígena nos mande algum sinal de volta em nosso tempo de vida. Isso é claro, dependendo que eles usem essa tecnologia de rádio, que para eles deve ser bastante ultrapassada. E mesmo se tivéssemos espaçonaves muito rápidas que viajassem muito próximo à velocidade da luz, iria literalmente levar milhões a bilhões de anos para chegar nesses lugares. Então, para não ficar complexo demais, vamos concentrar os nossos esforços apenas na nossa galáxia, a chamada Via Láctea. Ela já é grande o suficiente para a resposta que nós queremos nesse vídeo. Há cerca de bilhões de estrelas parecidas com o Sol na Via Láctea, e as estimativas sugerem que 1/5 delas tem um planeta no que os cientistas chamam de zona habitável, que são planetas com condições propícias à existência de vida, nem muito quente, nem muito frio, com um tamanho parecido com o da Terra. Mesmo se apenas uma pequena porcentagem desses planetas da zona habitável realmente abrigasse vida, haveria ainda assim milhões de planetas com vida na nossa Via Láctea. Então a pergunta continua: cadê todo mundo? Temos algumas teorias que tentam explicar essa falta de contato. A primeira teoria é sobre o tempo. O planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. O ser humano tem cerca de 50 mil anos, mas só nos últimos 5 mil anos temos algum tipo de registro histórico da nossa civilização. E ainda se formos considerar que outras raças fossem nos contatar via sinais de rádio, só estaríamos aptos a escutá-los há pouco mais de 100 anos. Isso, meus amigos, é menos do que um piscar de olhos para o universo. E mesmo que recebêssemos um sinal de rádio de um planeta distante, ele teria demorado milhares de anos para chegar. E talvez aquela civilização nem exista mais. Então precisamos antes saber qual foi o momento do universo mais propício a ter vida. Será que o melhor momento é o momento de agora, ou a fase de abundância da vida passou há bilhões de anos atrás? A Via Láctea ela tem bilhões de anos, e nós já sabemos que o começo dela não foi propício para a vida. Haviam muitos meteoros, gases tóxicos, temperaturas altíssimas, coisas explodindo o tempo todo. Então, hoje já sabemos que demoraria alguns bilhões de anos para a vida como conhecemos surgir. Os planetas precisam resfriar, os detritos espaciais precisam parar de cair no planeta, é preciso esperar o tempo que leva para a atmosfera ser criada. Tudo isso para aumentar as chances de haver água em estado líquido, que é obrigatório para ter a vida de acordo com a que conhecemos. Então não há como saber se esse é o melhor momento possível para haver vida no universo, mas nós sabemos que já foi definitivamente muito pior. E se a Terra conseguiu ter vida, então pela lógica deve haver muitas chances de ter outros planetas que também conseguiram ter vida.
E se apenas um único planeta razoavelmente próximo tivesse se desenvolvido em uma super civilização capaz de viagens espaciais, eles, claro, já teriam nos notado. E quando falamos de civilizações, existe uma ferramenta capaz de classificar o tipo de civilização, baseado no nível da tecnologia dela. Essa é a escala de Kardashev. Existem 3 categorias de civilização na escala de Kardashev. Tem o tipo 1, que é uma civilização que poderia utilizar toda a energia gerada pelo seu próprio planeta. Hoje, por exemplo, nós, seres humanos, somos uma espécie do tipo 0, mas nós estamos caminhando inevitavelmente para conseguir captar toda a energia possível que o nosso próprio planeta pode nos dar, nem que isso demore algumas centenas de anos. Existe a civilização do tipo 2, que seria uma civilização capaz de aproveitar toda a energia da sua estrela mais próxima. Isso é uma quantidade de energia que hoje nem sonhamos usar. Mas quando falamos em milhões de anos de evolução, isso poderia realmente fazer algum sentido. Esse conceito de uma civilização usando sua estrela é chamada de esfera de Dyson, que em teoria seria um complexo estrutural gigante em torno do Sol para conseguir retirar essa energia. Se você quiser um vídeo só sobre isso, me avise aqui nos comentários. E finalmente a civilização do tipo 3. O tipo 3 é a civilização que basicamente controla toda a energia de sua galáxia. Eu sei, hoje isso está muito além da nossa imaginação. Para nós, entender o significado de uma civilização como essa seria o mesmo que ensinar física para um cachorro. Uma raça nesse nível seria algum tipo de divindade para nós. Podemos achar que esse tipo de civilização possa nunca existir, mas se você olhar 1000 anos atrás e ver como nós estamos hoje, verá que é impossível imaginar como seremos daqui 1000 anos. Agora imagine daqui 1 milhão, 10 milhões, 1 bilhão de anos. Isso é claro se a gente não se destruir até lá. Então, entendemos que as civilizações do tipo 3 seriam facilmente detectáveis, pois elas dominariam facilmente a nossa galáxia. E essas civilizações durariam provavelmente muitos milhões de anos, e a chance de estarmos vivos ao mesmo tempo delas aumentaria. Então eu volto à pergunta do começo desse vídeo: aonde estão os alienígenas? Esse é o paradoxo de Fermi e ninguém tem uma resposta para ele. Existem algumas teorias que tentam responder o paradoxo de Fermi. Uma dessas teorias é a teoria do grande filtro. Essa teoria diz que existe um filtro, uma espécie de barreira, onde à medida que uma sociedade avança, todos se deparam com uma barreira difícil de superar. Seja a escassez de recursos naturais do seu planeta, seja a morte de uma estrela mais próxima, talvez a explosão de uma supernova, quem sabe mesmo possa haver uma civilização do tipo 3 que monitora a nossa galáxia, que assim que uma civilização se desenvolva muito tecnologicamente, essa seria eliminada. Isso tudo se o filtro for lá na frente da nossa evolução, quando a civilização já estiver muito avançada. Mas quem sabe o filtro pode ocorrer no começo da civilização. Talvez seja muito mais difícil para a vida complexa se desenvolver do que a gente pensa, já que o processo que permite o início da vida ainda não foi totalmente descoberto. O que nós sabemos hoje é que as condições que permitiram que a vida na Terra acontecesse foram perfeitos. Talvez um golpe de pura sorte. Uma pequena diferença na temperatura, alguns graus diferentes na órbita, até mesmo uma diferença na posição da Lua e pronto, você já não estaria mais vendo esse vídeo agora. Se o grande filtro fosse no começo da civilização, isso significaria que talvez fôssemos os primeiros seres conscientes de todo o universo. Isso, além de um tanto ilógico, é meio assustador. Ilógico no sentido que o universo é gigantesco, toda essa enorme quantidade de matéria e energia para culminar em apenas um planeta com vida. Isso não faria o menor sentido. Mas afinal, o que é fazer sentido? Estamos comparando com a nossa ideia de mundo. Talvez a ordem das coisas do universo seja simplesmente caótica e sem sentido. Se existiram ou existem filtros, não há nenhuma maneira de sabermos. Eu sei que há milhares de relatos de OVNIs e seres alienígenas por aí, mas aqui estamos sendo bastante realistas e analisando aquilo que encontramos em observações astronômicas. Nesse momento, não temos nenhuma evidência astronômica de que há qualquer vida além de nós. Isso é um fato. Desse ponto de vista, o universo ele parece estar vazio e morto.
Ninguém nos manda mensagem, ninguém responde às nossas chamadas. E o que é mais assustador? Saber que há um número gigantesco de civilizações extremamente evoluídas por aí que não dão a mínima para nós e que poderiam acabar conosco do dia para a noite, ou saber que a única vida do universo está nesse pálido ponto azul que chamamos de Terra. E se não cuidarmos do nosso planeta, extinguiremos a única forma de vida que um dia conseguiu ter consciência em todo o vasto e gélido universo. Os únicos que puderam ver, apreciar e entender o universo, talvez para todos sempre. Já para aqueles que acreditam que não estamos sós, a falta de contato pode dizer muito sobre a nossa civilização. Talvez se olhássemos nós mesmos como observadores de fora da Terra, tentando entender o que se passa aqui, talvez aí sim poderíamos entender o porquê ainda estejamos sendo ignorados. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Escreva aqui nos comentários se você é do time que acredita ou não na vida alienígena. Toda opinião é bem-vinda. E não se esqueça de se inscrever, não dependa da boa vontade do YouTube para te mostrar meus próximos vídeos. Meu muito obrigado e até a próxima!